estenderei a minha fala mais do que 2 minutos, apenas para ilustrar uma história, aliás, uma história não, um fato real. Eu estava passando, doutor Bretas, por um determinado lugar e a Operação Lava Jato estava logo no seu início, quando eu vi 2 crianças, uma brincando com a outra, e de repente uma diz: "Você está preso, mãos ao alto." E aí ele pegou um fio e aí prendeu as mãos do seu coleguinha com quem ele brincava, fingindo ser uma algema. Eu fiquei curioso com aquela brincadeira e aí eu perguntei: "Estão brincando de quê?" O que prendeu disse para mim naquele exato momento. Ele disse: "Eu estou brincando de mocinho bandido." Eu falei: "Quem é você?" Ele disse: "Eu sou o Marcelo Bretas." E eu falei: "E esse aí?" Aí ele disse: "É o político corrupto." Quando eu vi aquela brincadeira, eu não acreditei. Eu não acreditei porque diante de mim estavam 2 crianças brincando de prender político corrupto. Como eu me alegrei, como eu me emocionei, porque eu sou de uma geração que não acreditava que político ia para a cadeia. Eu sou de uma geração que não acreditava que os poderosos poderiam ser presos. Ainda bem que a próxima geração de brasileiros vai acreditar que é possível sim, um político, por mais poderoso que seja, ir para a cadeia. Que bom que a próxima geração saberá que existe justiça nesse país, graças a homens corajosos, como o doutor Marcelo Bretas, que recebe de nós, de Alana e de Rosane, as mais justas homenagens pela sua coragem, pela sua dedicação. Talvez ele não tenha ideia do que ele está fazendo pela próxima geração de brasileiros que se levantará nesse país para dizer: Brasil, verás que os seus filhos não fogem à luta. Muito obrigado. Teve uma grande parcela contra a corrupção, contra a Lava Jato. Nós temos que agradecer isso daí. Vossa Excelência, com dignidade, com transparência, com trabalho, o senhor está devolvendo a esperança do trabalhador, aquele que acorda cedo às 5 da manhã, às 4:30 da manhã, que pega trem, pega barca, pega o ônibus lotado e que sabe, hoje estão sabendo através do senhor que vai haver punição, vai ter punição e que eles vão ficar presos. E o que muitos perguntavam há muito tempo atrás: não adianta prender, mas e o dinheiro? O senhor está devolvendo o dinheiro aos cofres públicos. Assim como a deputada Alana falou, já foram 710 milhões, se eu não me engano, aos cofres públicos, mais 4 bi para reparação de danos, e isso é muito importante para o nosso país. Como o nosso deputado Otoni de Paula falou, nós temos muitos ídolos hoje, mas na área do esporte. Mas hoje eu quero dizer que o senhor faz parte, o senhor é ídolo hoje das crianças, o senhor hoje é ídolo dos jovens. Não só dos jovens e daquela pessoa, daquele que é trabalhador hoje, daquele que estuda, que quer ser igual ao senhor, quer ser a cópia do senhor, quer ir pelo mesmo caminho. Então é por isso que eu agradeço. A história que o nosso deputado falou aqui é real. Eu também só não foi com o nome de Vossa Excelência de Marcelo Bretas, mas sim dizendo que era Polícia Federal e contra político, contra bandido. Isso é o que está mudando hoje a mentalidade dos nossos jovens, está mudando a mentalidade das nossas crianças, e isso é muito bom. Então eu queria agradecer o senhor por tudo que tem feito pelo nosso estado, por tudo que tem feito pelo nosso país,
E o senhor faz sim, o senhor é merecedor dessa medalha de hoje. Enquanto o senhor tiver vida, todas as homenagens que tem que ser, que tiver nesse estado ou nesse país, o senhor tem que fazer parte. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o senhor e a família do senhor e que dê força sempre. E desta justíssima homenagem ao doutor juiz federal Marcelo Bretas, a entrega da medalha Tiradentes, deputada Rosane Félix, proponente do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, ao nobre juiz federal doutor Marcelo Bretas. Quero parabenizá-las e as parabenizo por uma razão óbvia. Parabenizo porque corruptos não podem homenagear o doutor Marcelo Bretas. Quem anda em trevas não pode homenagear quem anda na luz. Por isso, parabéns às nobres deputadas. Saudando-as, quero estender o meu fraterno e cordial afeto e abraço aos deputados Renato Zaca, Carlos Caiado, Carlos Augusto, Coronel Salema e Anderson Moraes, aos quais eu quero tributar as minhas sinceras homenagens. Saudar também o nobre procurador do MP do Rio de Janeiro, José Eduardo Guzin, e saudar também o doutor Marfan Martins Vieira, que representam tão bem o nosso Ministério Público. Com muita alegria, quero também, respeitosamente, tributar o meu sincero respeito nesta manhã ao meu líder, ao meu mentor, ao meu conselheiro, sobre as bênçãos do qual eu estou hoje deputado federal, nosso líder, bispo Abner de Cássio Ferreira, e com a permissão de Alana Passos, que preside essa sessão, eu quero pedir que os nobres pastores da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que foram convocados nas últimas 24 horas para estarem aqui, e ai deles se não viessem, porque em Madureira a gente obedece. Eu quero pedir que eles se coloquem de pé agora, porque eu quero saudar esses ministros do Evangelho que estão aqui para recepcionar o juiz doutor Marcelo Bretas, por ordem do nosso líder, por ordem do nosso bispo. Muito obrigado, senhores. Por fim, quero saudar o doutor juiz federal Marcelo Bretas, que eu tive a honra de homenagear quando era vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dando a ele a homenagem da medalha Pedro Ernesto. Quero também saudar a doutora juíza federal Simone Diniz Bretas, esposa do doutor Marcelo Bretas, desejando a esta família as mais ricas bênçãos do Senhor. Saudar a senhora Edenir e o senhor Ederni e a senhora Valdete. Bendito foi o fruto do seu ventre. Por fim, eu quero trazer o abraço, deputada Alana e doutor juiz Marcelo Bretas, deputada Rosane Félix, do nosso querido presidente da República, presidente Jair Messias Bolsonaro, que pediu para que eu estendesse à deputada Alana Passos o seu carinho, o seu respeito, bem como a deputada Rosane Félix e ao juiz doutor Marcelo Bretas. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele é exemplo de má administração movida basicamente por corrupção. A impressão que se dá hoje, quando se fala de corrupção no Rio de Janeiro, o olhar se volta para o estado do Rio de Janeiro. Mas, felizmente, o Rio de Janeiro parece também dar o exemplo de volta por cima. Eu sinto, como cidadão, que o ambiente no nosso estado é melhor.
sinto como cidadão que hoje existe uma preocupação maior com os agentes públicos de fazer aquilo que é correto. E eu, por favor, não quero entrar em discussão política, eu não quero dizer se a linha política A é melhor do que a linha política B. Como disse o Procurador-Geral, Dr. Gussen, nós, Judiciário e Ministério Público, não temos partidos, não temos cores, não temos bandeiras. Nós só temos uma bandeira, e ela é verde e amarela, azul e branco. Mas, sem dúvida, o Rio de Janeiro é um exemplo de que é possível consertar. Certa vez eu ouvi de um réu, num interrogatório, um depoimento chocante. É alguém que foi muito influente nesse Estado por longo período de tempo, exercia uma autoridade política muito forte, era uma liderança. E essa pessoa dizia numa audiência pública que tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu em outros estados, talvez em todos os estados do país. E ele se perguntava, esse acusado, esse então interrogando, já condenado em vários processos, ele se perguntava por que não existe um trabalho como este do Rio de Janeiro em outros estados. Essa é a pergunta que eu sigo fazendo. Eu não tenho resposta para dar para ele, até porque não era o caso, eu não estava ali num diálogo, mas eu faço essa mesma pergunta. O que falta para outras administrações públicas também passar a limpo o seu passado, limpar os erros e assumir uma nova postura de respeito à coisa pública? Esse trecho desse depoimento que dei em algum lugar, que a deputada Rosane Félix mencionou, de fato me incomoda. A corrupção atinge os mais pobres, ela atinge quem mais precisa do Estado. Então, é, acima de tudo, um ato de desumanidade. É mais do que um ato, é mais do que uma conduta egoísta de quem quer amealhar recursos, juntar dinheiro em algum lugar, em algum paraíso fiscal. É muito mais do que isso. É uma desumanidade com irmãos, com pessoas carentes. Então, me parece, eu sigo dizendo isso, que deve ser esse o foco realmente da preocupação, como é, da sociedade, da população brasileira. Nós precisamos continuar alertas, porque corrupção envolve, por definição, necessariamente, envolve agentes públicos, estejam onde estiverem, envolve poder, é a venda do poder, é a venda da confiança que alguém recebe do povo, é a venda da democracia. Então, enquanto a corrupção existir em níveis, se é que há algum nível tolerável, mas em níveis tão altos como nós temos visto em alguns lugares, infelizmente, o nosso povo mais humilde vai continuar sofrendo. Grandes investidores terão receios justos de trazer recursos e investimentos para o nosso Estado, para o nosso país. Essa, portanto, deve ser a nossa prioridade. Eu já vi um agente público, obviamente, que estava falando do interesse público, interesse próprio, dizer que o Brasil tinha que discutir outros temas que não apenas a corrupção, que não é possível discutir apenas corrupção. Vamos discutir outro tipo de assunto, vamos mudar a pauta política do país. Eu acho que é exatamente isso que não devemos fazer. Porque enquanto a corrupção imperar, ou pelo menos
for tão importante, relevante, tão grande no nosso meio, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade realmente será muito limitado.